principalmente quando nós pensamos nos últimos 20 anos no país, sem dúvida nós alcançamos e superamos alguns desafios, alcançamos grandes avanços também na área social, que é essa área que nós estamos falando tanto aqui hoje. Mas nós estamos remando contra a maré porque, apesar de todos esses avanços, nós estamos mostrando o quanto ainda nós temos para avançar, né? O quanto ainda nós temos de dificuldades e de problemas para que a gente possa dar realmente um salto desse país grande que nós temos ouvido, né? E que dessa potência enquanto um país emergente, dos grandes países do século XXI, e se nós não resolvermos essas questões de base que estão diretamente relacionadas com as crianças e adolescentes, nós não vamos, mais uma vez, alcançar essa possibilidade de um país potência. Nós não podemos estar na lógica de que, primeiro, o mercado produz as riquezas, depois, num segundo momento, o Estado redistribui e o terceiro setor apoia algumas, tenta cobrir, enxugar gelo, como disse o Fernando, tenta cobrir as dificuldades geradas, porque primeiro gerou a riqueza, o Estado redistribuiu, mas não redistribuiu tanto, né? Então, nós temos que superar essa dicotomia, nós temos que pensar e ser inovadores e criativos, de conseguir um caminho onde a gente consegue gerar riqueza junto com uma redistribuição. Eu acho que esse é o grande desafio, por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos buscando novas formas de pensar, novas formas de articulação, no meu entender, para conseguir romper essa dicotomia do que primeiro gera riqueza e depois redistribui essa riqueza. Nós temos, sim, que pensar num Estado que seja forte, porque seja um Estado capaz de formular as políticas, ao mesmo tempo que seja capaz de mobilizar a sociedade, um Estado que tenha esse poder convocatório de mobilizador da sociedade civil. Ao mesmo tempo, nós temos que ter uma sociedade forte também, né? Uma sociedade civil forte que seja capaz de ter instituições fortalecidas, instituições que tenham pessoas capazes, que tenham uma capacitação possível de estar se articulando nos seus pequenos territórios e nos seus setores de atuação. Uma sociedade civil especialmente forte para que seja capaz de reivindicar e se articular com as políticas públicas, né? Quando nós estamos pensando em crianças e adolescentes, né, nós não podemos deixar de falar do ECA. Nós temos grandes avanços, né? Eu acho que os conselhos dos direitos, os conselhos tutelares, é um dos indicadores desses avanços, porque eles estão funcionando. Precisa muito mais ainda, precisamos capacitar esses conselheiros, isso é um grande trabalho. Precisamos estar discutindo, mas eu acho que principalmente, né, da minha experiência com os conselhos do ECA, eu acho que essa questão da capacitação dos conselheiros é fundamental. E é uma grande conquista da sociedade. Nós temos chegado aqui hoje, em 20 anos, com os conselhos tutelares estabelecidos, de direito muito a avançar, mas com muitas coisas, muitas conquistas já alcançadas, né? Se nós estamos pensando no Brasil dentro desse mundo contemporâneo hoje, e especificamente o Brasil, temos grandes desafios, mas selecionei aqui 2 desafios maiores que me parece, que é a questão das desigualdades sociais e da sustentabilidade. Então, nós temos que fazer um esforço também de superar essa visão de que primeiro nós vamos... Estou falando aqui da área social em geral, né? As organizações da área social tendem a pensar, primeiro nós vamos resolver as desigualdades sociais, depois nós vamos pensar as questões da sustentabilidade e do meio ambiente. Acho que é um esforço a gente dar um salto e pensar de como nós estamos integrando essas 2 facetas de uma forma articulada, né? Pensar que, junto com os projetos, nós temos que ter essa questão do diálogo, do saber ouvir, de saber se expressar, de ter o respeito e o reconhecimento do outro como um sujeito de direitos capaz de confrontar com o que eu estou falando. Posso estar falando a coisa mais linda do mundo, um projeto que eu achei mirabolante. De repente, não é aquilo que serve para aquela comunidade. Então, saber ouvir, respeitar e tratar com dignidade, né? Como sujeitos de direitos e, portanto, né, fazer com as pessoas e não para as pessoas, que parece uma questão semântica, mas não é. Eu acho que é uma nova atitude, uma nova postura que faz toda a diferença. Muito obrigada.